eu tinha feito uma aula a respeito disso aqui, calvinismo e arminismo, né? Isso aí talvez são reformas que vieram aí no decorrer da civilização do século, né? Fala de luterano também, né? Igreja luterana, né? O cara no mundo, até no Brasil, vieram várias reformas, né? Então, muitas dessas reformas políticas e reformas até estatais têm a ver com a religião, né? Política e religião, né? Muitos personagens aí da política, de políticos, né? Políticos ou de impérios, né? Também fizeram parte da religião e talvez trazendo a palavra de Deus, né? Você fala a palavra Deus, né? Pode ser a Bíblia também. Em vez de você ler a Torá lá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Onde foi escrita a Bíblia, né? Cara, eu também não sei, né? Onde foi. Os caras falam do povo de Israel, né? Mas ali havia várias nações em volta. Tem várias nações ali também que está dentro dos escritos bíblicos, né? Então você vê também do reinado, né? Que eu falei que era reinado, né? Virou presidência, né, no Brasil, né? Não sei se nos outros países, na Inglaterra é reinado ainda, né? Em outros países você vai estudar, na Inglaterra parece que é reinado, né? Aqui no Brasil era Marechal Deodoro Hermes da Fonseca, que deu o golpe de Estado, e Pedro Alves Cabral, né? Aí você vai ver como que funciona a política em outros países, né? Aquele líder ali, aquela reforma que veio naquele país, né? Como que funciona a política lá naquele país, no Egito, por exemplo, na Índia, né? Como funciona a política, um príncipe que tem lá na África, ou na Inglaterra, parece que era a princesa Rainha Elizabeth Taylor, né? Então tem que estudar os Estados Unidos, é o presidente Trump, né? O primeiro presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né? Então você vê ali também a disputa do partidário, né? Pode ser o democrata ou o republicano, né? No Brasil se tornou república, né? Os escravos, né? Quando veio no Brasil, descobre o Brasil aí, Porto Seguro, né? Foi denominado aquelas casas onde os imperadores moravam, aqueles caras ali, os reis, né? Aquelas famílias, parece que foi denominado o nome de república, né? Também tem que ler no livro de história, né? Parece que senador também, não havia senador, né? Senador Camará. Em 1920, não sei, não, eu li no livro também, que foi o primeiro senador que teve no Brasil. Não sei se existe senador ainda, né? Então você vê aqui, né? Você vê João Calvino e quem que é o outro aí, Arminício, fala o nome, né? Então você pode estudar também John Wesley, né? John Wesley, o cara lê lá. John Wesley, quem que é o outro que fala lá? Então, John Wesley, marxista, né? A visão de Karl Marx. Karl Marx. Então você vai ler lá John Wesley, o cara parece ter uma visão de ser um acredita na democracia e o outro parece que acredita na liberdade de expressão, né? Liberdade de... Então eu também não sei muito explicar isso aqui não, né? Calvinismo, né, cara? Então fala aqui, né? Calvinismo, né? O que pode ser o calvinismo, né? Depravação total, né? Você ser depravado. O que é depravação total? Eu te levo para uma religião ou para um lugar que eu estou com aquele grupo fechado ali, mas todos têm a depravação total, que é o pecado, né? Mas eu ser conivente com aquela depravação ali, né? O povo ser igual você vê lá, Calígula, né? Eu também tenho muito estudo, parece que é levado fazer os caras fazer sexo, né? Muitos daqueles caras ali induzia aquelas pessoas a fazer sexo, né? O que é a sua depravação total? Sexo, drogas, é o pecado, né?
aquele pecado que você vai, você é um cara, o ser humano nasceu, talvez ele nasceu depravado, mas ele já nasceu com pecado, né? Já pensou se eu participar de uma religião que eu te falo que você pode fazer sexo? Eu libero, eu quero que você seja um cara depravado, cara. Você está vendo essas meninas aí que estão sentadas aí no banco, numa igreja, ou de uma religião, de um clube social? Tá liberado, cara, que vocês podem fazer sexo aí. Entre vocês não tem nenhum tipo de problema, né? Eleição incondicional, né? Então essa mesmo que eu estou ali fazendo sexo, talvez através dessa imoralidade sexual minha, eu estou pecando muito, estou repetindo muito esse negócio aí, né? Essa promiscuidade, eu faço isso aí todo dia, né? Eu enxergo isso como pecado ou como não pecado, né? Isso está me atrapalhando, né? Talvez as drogas também. Então eu tenho uma eleição incondicional, né? O que é incondicional? Eu não vou te condicionar a nada, né? Eu vou incondicionar o meu amor. O que é o meu amor? Ágape, né? O amor pela graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, porque não vem de vós, vem de Deus, né? Então é incondicional. Eu quero eleger. Deus olha para a terra, né? Você me corrige, eu não sou pastor se eu estiver errado, né? Eu vou postar aí na internet. Faz de conta que Deus está olhando para a terra, a condição do pecador, e ele não condiciona o seu amor ao pecador, porque ele, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer que você talvez esse negócio aqui não vai te ajudar, essa depravação, né? Talvez através da sua incredulidade ou do seu pecado, você vai chegar a pedir uma salvação, você vai pedir um arrependimento e ele não vai condicionar, né? Ele vai querer, vai estar com a mão estendida ali para todos, né? O que seria eleição incondicional também, né? Eu sou o Mister Universo, né? Eu vou eleger. Na Bíblia tem um versículo lá que fala que Deus elegeu, né? Alguns, né? Deus elegeu alguns, aí depois ele levantou outros, né? Para os dons, não sei se levantou um para apostolado, um negócio assim, não sei. Eu sou o homem mais bonito da terra, né? Aí Deus fez uma eleição incondicional, né? Incondicional. Ele, talvez eu estou confundindo essas palavras, incondicional com condicional. Incondicional. Eu sou o patinho feio, né? Então essa eleição é incondicional, ele não vai condicionar eu vou escolher o patinho feio também. Eu não vou escolher o Mister Universo, o homem mais bonito do mundo. Deus ama todos, tá entendendo? Se ele é preto, se ele é branco, se ele é gordo, se ele é magro, se ele está com a conta bancária dele está com pouca finança, se ele anda de chinela havaiana, se ele anda, se ele é tido como um cara leigo, né, que não sabe falar, Deus ama ele dessa forma. Deus quer ver você do jeito que você está. Se você fez muito sexo, se você já foi preso, se você já foi envolvido no tráfico, se você já mentiu, Deus quer, está te esperando, né? Incondicional, né? Expiação limitada, né? Essa também me pegou, né? O que é expiação? Né? Eu estou espiando um negócio mais limitado, né? Espiar a terra lá, igual Josué e Caleb, né? Expiação limitada, né? Então eu estou espiando ali, mas tudo vai ter um limite, né? Para você entrar naquela terra ali. Né? Todos que vão, talvez, ele está te esperando, né? Deus está te esperando, cara. Só que não é todos que talvez vão. Graça, né? O que significa a palavra graça? Favor é merecido. Perseverança, né? Eu estou perseverando na fé. Ou na incredulidade também, né? Talvez eu vejo que aquilo não dá certo. E aí talvez daquela incredulidade
pode ser gerada uma fé, né? Pode ser gerada a minha fé. Tá entendendo? Às vezes uma pessoa lá, um cara vê que eu não estou, nada está acontecendo para mim, eu não estou acreditando mais na verdade de Deus, nem na verdade do homem, ele vai lá e me ajuda, né? Através da minha incredulidade. Então, o exemplo lá de São Tomé, né? São Tomé olha para o cara, para Jesus e fala, se eu quero ver então esse milagre, né? Tipo assim, eu quero ver, eu estou orando para Rafaela, que eu não vou citar o nome dela mais que eu cansei, mas eu quero ver ela me dar um beijo na boca, cara. Se ela não me der um beijo na boca, eu não acredito que ela vai namorar comigo. Eu tenho que primeiro ver a demonstração do que vai acontecer, né? Arminismo, né? Depravação total de novo, né? O homem é pecador. Eleição condicional, né? Talvez essa eleição é só condicionada, né? A Bíblia fala, Deus elegeu, nação santa, raça eleita, né? Raça eleita, né? Então ele, talvez, em algumas épocas aí, algumas épocas, até hoje mesmo, né? Você não vai participar de algumas coisas, porque a eleição é condicional. Ele escolheu aquele cara, escolheu o homem mais bonito do mundo, né? O Mr. Universo não vai te escolher. Então você tem que se conformar com isso, né? Se conformar porque você não vai participar daquele evento que você quer participar. Você não vai sentar lá, talvez, no banco daquela igreja, né? Se o PMDB, o PSDB, ou um atleta, um jogador, um treinador de futebol chega lá e fala, ó, eu vou escolher meus atletas, né? Ele escolheu só aqueles ali, cara. Escolhidos a dedo. E talvez você não escolheu, né? Tá entendendo? Então essa eleição é condicional, talvez pode ser virar uma panelinha, né? É só para aqueles ali que têm dinheiro também, tá entendendo? Aqueles que têm poder aquisitivo, aqueles que as mulheres vão escolher, tá entendendo? Mas para Deus, talvez essa aqui pode ser do homem, né? Calvinismo, eu te dei o exemplo lá daquele, parece que no exército, na Bíblia, eles escolhiam aqueles caras com mais aptidões físicas, né? Quando ele fez a fila lá, ele chegou em Davi e falou, Davi, eu vou escolher esse aí, o menor, que não tem armadura, né? Ele não olhou para o porte físico do cara, ele não olhou para a condição financeira do cara, ele não olhou para... Ele olhou se o coração dele era contrito, quebrantado e voltado para Deus, se ele podia ajudar o povo de Israel. Então, só que essa eleição condicional, talvez você não vai participar, você vai ficar de fora, né? Tá entendendo? Graça, graça ilimitada, né? De novo, né? Limitada, né? Ilimitado, né? Sem limite, né? Limitado de novo, né? Graça irresistível, né? Você não vai resistir àquilo, né, cara? Tá entendendo? Além de ser favor imerecido, pensa uma mulher muito bonita, né? Uma mulher bonita demais, ou um contrato, uma proposta, né? Além de você não merecer, aquilo ali é irresistível, você tá entendendo? Eu vou querer participar daquilo, né? Em Cristo, né? Aqui eu vou viver em Cristo, né? Segurança em Cristo, né? A minha segurança em Cristo. Segurança que eu tenho naquele que sofre, né? Eu tenho que a segurança minha está em Cristo, Jesus, né? Talvez eu estou me assegurando naquele que está sofrendo, ou então eu não vou querer sofrer também o que Cristo sofreu, né? O que significa a palavra Cristo? Aquele que sofre pelo outro? Aquele que está sofrendo, né? Então, você vê lá, né? Salvação, mesmo que você, tem um aqui que mesmo que você pratique boas ações, ele vai escolher se você vai ser salvo ou não vai ser salvo, né? Já pensou? Você praticar boas ações diante de Deus, né? Você ser um homem bom aqui na terra. E aí você não quer saber de Deus aqui na terra. Você quer, igual o cara falou, depois que eu morrer, depois que eu morrer eu não quero saber o que vai acontecer, né? Eu quero saber do que eu passei aqui, né? Mas muitos acreditam na da vida para a salvação depois da morte, né?
Já pensou, cara, se você fazer. Aquelas pessoas ali talvez eram excomungadas, né? Muitos, o cara punha fogo, né? Nas bruxas lá, né? O cara foi uma bruxa excomungada, apedrejado, né? Você vê naquele campo, parece que é na Alemanha, um judeu lá, eles põem aqueles caras naquele campo de concentração moderno, né? E ele, como que eu tiro o seu livre-arbítrio, cara? Eu te levo a exercer o livre-arbítrio. Uma tem o livre-arbítrio, a outra não tem o livre-arbítrio, né? Eu tirei seu livre-arbítrio, por exemplo, eu vou internar na casa de recuperação. Eu tenho que acordar às 7 horas. Eu não tenho escolha de acordar às 10 horas, eu tenho que acordar às 7. Eu tenho que almoçar às 11 e eu tenho que dormir às 10 horas da noite. Esse livre-arbítrio foi bom para mim ou foi ruim? Eu tirei aquela escolha de eu dormir até mais tarde, um dia, ou de eu dormir mais tarde, né? Aquilo ali foi um treinamento que eu estou fazendo, né? Uma condicionando de novo os meus hábitos, mudança de hábitos, metanoia, né? Acordar cedo, alimentar na hora certa. Ali eu vou ter que obedecer às regras, às normas, né? Então eu tirei seu livre-arbítrio, né? E ali muitas pessoas que estavam sem o livre-arbítrio, estavam numa ditadura militar, né? Toque de recolher. Tem que dormir cedo, né? Tá entendendo? Então, muitas reformas aí que foram vindo no mundo se baseiam em homens que falaram da religião, né? Você vai ver lá, o cara vai dar uma aula para você, eu estou fazendo boas ações, né? Eu chego no dia da salvação, eu estou pedindo a salvação lá, o cara fala, não, mano, você vai ser morto, você vai para a cama fria, né? Ou então Deus mesmo, o próprio Deus, fala que você vai para o Hades, você vai para o inferno. Deus vai falar, ó, e as suas boas ações, né? As minhas boas ações que eu fiz na terra. Ele vai falar, não, ele está escolhendo. Então ele escolheu aí um cara, você escolheu o seu jogador de futebol aí, os mais bonitos, né? Você não escolheu para fazer nada. O que eu estou, como vários brasileiros estão, você está na terra do esquecimento. Você está na terra de Lodebar. Não ficou falando da Bíblia também, não era para mim ficar falando. Você está esquecido pelos homens. Você está esquecido, aquela namorada sua te esqueceu completamente. A sociedade te esqueceu, te marginalizou. Mas Deus nunca vai te esquecer. Deus está com a mão estendida, né? Para o pecador. Deus não está vendo se você é um cara bonito, forte, quanto que tem na sua conta bancária. A graça dele é uma graça, a graça que o que ele está te oferecendo, talvez é ele está pedindo para que você volte para ele. Está pedindo, não é o que o homem pede. O homem vai te marginalizar. O que é o plano da terra? O plano terreno é capital. Deus está lá em cima. O plano da terra é capitalismo, né? Você vai estudar o comunismo também, né? Aquela sociedade comunista, né? Que a Bíblia faz parte lá daqueles países comunistas lá, Iraque não é, Cuba, né? Você vai estudando lá, né? Se aquele cara te pôs também, você tem que, lá parece que o cara compra um ovo só, né? Uma unidade. Você tem que comer um prato de comida só. Você tem que comer um pão só, né? Estou falando que essa forma que eu enxergo comunismo, né? Mas, e aquele cara come demais, né? Come muito, né? O cara tá forte lá, tomando whey protein, tomando mega massa, fazendo musculação, né? O homem, ele vai te esquecer, ele vai te marginalizar, você vai ficar esquecido, tá entendendo? Você não vai participar, porque o mundo é capitalista, você tem que ter uma namorada bonita, você tem que ter um tênis da hora, você tem que participar daquele grupo social, tá entendendo? Aquela panelinha ali, aqueles políticos bonitos, aqueles caras políticos, né? A política, o estereótipo, aquelas pessoas vai te aceitar. Agora põe aí 500 mil reais no bolso, põe 5 mil reais no bolso, 5 mil, né?
compra um carro, uma moto. Você vai aparecer vários amigos, cara. Mas aquela amizade sincera, ou porque você mudou de classe, corre risco de você ser morto e assaltado, né? Você está entendendo? Então, Deus, Ele te dá uma oportunidade todos os dias, né? Você tentar, pelo menos, reordenar seu pensamento, né? Você não ficar com tanto estigma, com tanta rejeição, com tanto bullying, né? Você encarar as coisas com mais naturalidade. Né? Porque as pessoas querem que você vive o seu corpo, que é a sua imagem, mano. Você não está vendendo a sua imagem? O cara lá bonito, ele não vende a imagem dele, a mulher bonita. O cara lá, ele quer. Eu sou um cara que estou falando de Deus, falando, mas talvez eu não consiga falar muito, né? Não vou atrair multidões, igual Jesus Cristo nas bem-aventuranças tinha que na hora que ele levantou, que ele terminou o discurso, aquelas pessoas foram, apesar daquelas pessoas chegar lá na cruz e falar que ele era blasfemo, o próprio povo que ele tentou ensinar ali chamou ele de blasfemo. E aquele próprio povo pediu para crucificar ele. Eu vou ir e fazer discípulos na terra. O cara olhar para a minha vida, estudar a minha vida aí de um tempo para cá, ele vê esse modelo de vida, ele não vai querer. O cara fala, o melhor modelo para você amar seu próximo, talvez você lê a Bíblia lá, é o Jesus Cristo. Modelo aí de amor, né? Eu tenho vários caras que eu vou estudar a história desses caras aí nas revoluções que teve no Brasil, né? Eu vou ler um livro aí de um cara aí, né? Eu vou ler um cara que foi presidente, aí foi líder da nação, aí foi rei da nação. Eu achei aquela história ali muito interessante. E eu sou fã daquele cara, eu leio história, né? Eu vou ver uma vida aí de um artista, de um jogador. E de fazer discípulos na terra, né? A todas as nações. O cara não vai se espelhar na minha vida, cara. Ele vai se espelhar na vida do outro. Do que ele acha. Que ele acha não, a vida é assim, né? O cara conseguiu ter êxito aí. Fala, não, aquele ali é melhor, comprou um carro, comprou uma casa. Então eu vou me parecer com aquele cara, né? Muitos talvez sim, talvez não. Sem informação, você vai se espelhar também. Você vai ver seu pai, sua mãe, sua criação, você vai assistir a televisão, né? Você vai conhecer a informação. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Como eu te falei, muitos são mentes extraordinárias, né? O cara, realmente aquele cara nasceu para ser artista. O cara convivia com você lá na escola, ele é um pastor, você viu a palavra que o cara deu? Você viu o político lá, o discurso? Não era para falar isso, né? Você viu lá o cara, realmente, ele tem um QI avançado, sim, mano. Então a vida dele é particular, ninguém vai saber, né? Então, mas Deus está de mão estendida para você, né? Mesmo que o seu tempo passou, mesmo que chega no último dia lá, como aquele bandido chegou, falou, hoje mesmo você estará no reino de Deus, né? Você estará no reino de Deus. Então, livre-arbítrio, né? Eu talvez tire o seu livre-arbítrio com a disciplina para que você mude de vida. E eu também deixo você ter o livre-arbítrio de escolhas, mas eu quero que você faça uma escolha certa, que você tenha discernimento, né? Para que você possa escolher o caminho largo ou o caminho estreito. Estreito vai ser renúncia, talvez. Da forma que você enxerga, você enxerga aquilo como renúncia, né? Renunciar, ir para a cruz, né? Botar aquilo na cruz. Sacrificar a sua carne, né? Sacrificar o seu eu. E às vezes quando você está, talvez a porta larga, uma porta mais espaçosa, tranquila, né? Analogias, né? Eu também quero estar numa porta larga também, né? Tá mais tranquilo, né? Chegar na minha vida, tá tranquilo, tá a graça
graça, né? O favor merecido, né? Mas, então aí se o homem escolheu aquele cara lá, né? Talvez muitos escolhiam, né? Deus não vai te escolher, você tem a sua potencialidade. Os anos passou, né? Mas mesmo assim Deus, esse Deus que talvez você não enxerga, que está lá em cima, ele está enxergando a sua dificuldade, o seu pecado, né? Basta você querer diminuir a sua condição, né? O seu erro, a sua falha, né? Que não é fácil, né? Não é fácil. Você vem com o tempo. Até quando, né? Foi tarde, é tarde demais para que isso aconteça? Depois desses anos todos, foi tarde? Nunca é tarde, né? Você entender que já passou alguma parte, o ciclo da sua vida passou um pouco. Algumas coisas que você tinha que alimentar, algumas coisas que você tinha que fazer, você não fez. Você vai ter que viver uma profissão de fé, né? Aí o cara, talvez, ele tenha inúmeras recaídas aí na droga, no pecado. Né? Até quando, né? A condição do pecador. Até quando, né? Então, Deus está com a graça, né? Está a mão estendida aí, a graça, o favor imerecido, né? A misericórdia, né? Coração, vou pôr meu coração na miséria, né? Mesmo que você não merece, tá aqui, né? Você vai ficar triste porque aquele cara foi escolhido no seu lugar, né? Ele escolheu aquele cara no meu lugar, não me escolheu, foi o homem que escolheu. E o homem que domina a terra, né? Ele que... o homem, ele... Os planos são de Deus, os planos são do homem, a resposta vem de Deus. Isso é uma profissão de fé, né? Infelizmente o homem vai frustrar os seus sonhos, você está entendendo? Ele escolheu o cara lá para jogar num time lá, ele escolheu o cara, seu ano passou, você não vai jogar também mais. Fazer o quê, né? Deus, esse Deus que você vai ter que acreditar, né? Da graça, talvez da vida após a morte, tá entendendo? Deus abençoe.